aceitar a proposta do governo e não aprovam a greve que deveria começar hoje. E os bancários que também estavam em negociações ontem vão parar por 24 horas. Estes dois assuntos você vai ver com detalhe no final desta edição do Piauí 7 horas. Termina hoje o prazo para que o governador Alberto Silva apresente à Assembleia os argumentos de defesa contra o pedido de impeachment apresentado pelo suplente deputado Homero Castelo Branco. Daqui a pouco nós vamos conversar com o governador sobre esse assunto. Nós vamos falar também com o governador sobre o polêmico pedido de empréstimo que o Estado está fazendo para consertar estradas do Piauí e construir outros trechos. A polícia ainda não tem pistas dos dois homens que conseguiram assaltar os funcionários do Banco Econômico e levaram 108 mil cruzados novos. O assalto foi ontem à tarde, depois que os funcionários do banco acabavam de fazer um recolhimento de depósito em uma firma na zona norte da cidade. Esta é a segunda vez que assaltantes conseguem levar dinheiro do Banco Econômico. Da primeira vez, 3 assaltantes roubaram um volume de depósito em dinheiro da empresa Itapemirim há 4 anos. À época saiu ferido o caixa Luiz Balbino e foi morto o funcionário da Servição Francisco de Assis. O Departamento de Geografia e História da Universidade Federal vai promover um dia de debate sobre a independência do Brasil. O debate vai ser realizado no Liceu Piauiense no dia 25 deste mês. O tema é independência ou não, eis a questão. Vários professores de outros estados vão participar. O Jornal da Manhã traz hoje na primeira página o destaque para 5 assuntos. Confira comigo. O impeachment do governador. Comissão analisará a defesa de Alberto. Lucídio acena bandeira para um acordão. Pressões levam Karnak a retirar mensagem da Assembleia. Banco do Brasil, Caixa, BNCC e BNB param hoje. Monopólio das empresas de ônibus vai acabar. Daqui a pouquinho nós voltamos com outros assuntos em entrevista ao vivo com o governador Alberto Silva, que já está em nosso estúdio. Ativa o pedido de empréstimo para consertar várias estradas do Piauí, mas o empréstimo causou muita polêmica na Assembleia. O governador está aqui com a gente, nós vamos conversar sobre vários assuntos, mas começar por esse. Exatamente pela polêmica que causou na Assembleia para conseguir esse empréstimo. Governador, por que o senhor acha que foi causada toda essa polêmica, já que é um empréstimo que, como outro, ou é diferenciado de outro? Não, é o mesmo empréstimo. É um empréstimo como já houve aqui no Piauí. É inexplicável que uma boa parte dos deputados tenha feito tamanha questão de votar contra quando se trata do interesse do Estado. Eu gostaria de fazer aqui uma menção ao fato de, quando estava no governo o senhor Napoleão e eu era senador, apareceu no Senado uma proposta do Estado do Piauí para 140 milhões de dólares. Vejam, senhores, 140 milhões de dólares. Não são 80 milhões de cruzados. 140 milhões de dólares. E nós aprovamos o empréstimo. Apesar do senhor Napoleão ser meu adversário. Eu estava no Senado, podia muito bem ter pedido vista, ter feito... Eu presidi uma das comissões que iam analisar o projeto. Se eu quisesse, ele não tinha passado. Porque eu poderia até conseguir com outros companheiros de outros estados que embargasse o andamento, e aquilo tem prazos fatais e o empréstimo do Piauí não teria saído. Isso é importante ressalvar nesse instante em que se discute com tamanho assodamento o fato de que nós tenhamos mandado para a Assembleia uma proposta de empréstimo quando o país está parado. Não existe dinheiro em nenhum lugar. Os homens da área econômica do presidente Sarney resolveram parar o país com a tal operação desmonte. A rede ferroviária não tem dinheiro, o DNR não tem dinheiro, ninguém tem dinheiro, os estados também não têm, e as nossas estradas se arrebentando todas. As estradas federais estão aí causando desastres em todo o país. E dentro de tudo isso eu faço uma proposta para um empréstimo que nos cai verdadeiramente do céu, porque um pouco de empresas e bancos resolveram aplicar dinheiro no tipo de empréstimo que o Piauí ofereceu, e houve toda aquela celeuma. Mas felizmente, apesar de tudo, 16 heróis, vamos chamar assim, os deputados que entraram para a história, são verdadeiros heróis, lutaram e ganharam, e agora o Piauí ganhou. O povo do Piauí foi que ganhou. Os deputados salvaram o metrô. O metrô agora vai ser concluído. Por quê? Porque exatamente a rede ferroviária encarregada dessa obra ficou sem dinheiro de repente. Há 8 meses o metrô estava parado. E aquele enorme corte que tem dentro da cidade, e que depois de pronto será uma obra da maior beleza urbanística para Teresina, parado e arriscado a no próximo inverno
não ter mais jeito, todo o trabalho feito ir por águas abaixo, por falta dos recursos que a rede não tem. Mas, felizmente, as coisas neste governo, com a ajuda de Deus, estão aparecendo. Há uma pressão contra, de um lado, e Deus coloca as coisas no lugar em favor do povo do Piauí. Ao mesmo tempo, o presidente Sarney, a meu pedido, manda uma mensagem para o Congresso criando o título Travessia Ferroviária de Teresina, isto é, o metrô. E coloca lá 9 milhões de cruzados, que não são suficientes, mas há um título já no orçamento da União em favor da rede ferroviária, em favor do Piauí. E o deputado Paulo Silva apresentou ontem uma emenda colocando mais 20 milhões de cruzados para que esta obra se concretize. Então, no momento em que a União puder dispor desses recursos, este empréstimo que nós estamos colocando por antecipação, seguramente vão ser ressarcidos e o governo do Piauí aplicará este dinheiro em outras áreas, em outras regiões e quem sabe na linha sul, para levar o metrô até o Parque Piauí, até o Bela Vista, o Promará, o Saci, Lorival Parente, naquela área onde moram 200 mil pessoas. E então Teresina ficará, se isto acontecer, se Deus quiser, pode acontecer, se entrar o dinheiro da União e liberar o dinheiro do Estado, nós poderemos ter a capital do Piauí a mais bem serviço de transporte urbano, barato, como é o caso do metrô. Por isso é que eu acho que houve uma polêmica desnecessária. Os deputados que votaram contra cometeram um erro fatal, não entraram para a história. E os 16 que aprovaram vão entrar, porque eu vou fazer questão de dar o nome de todos eles em todos os programas. E no dia que o trem prateado prometido na campanha, começar a descer na Frei Serafim, cheio de operários que vão chegar no seu emprego na hora certa, gastando talvez 1/10 da passagem de um ônibus, que cada vez sobe mais. Neste dia é que o Piauí vai saber quem foram aqueles que trabalharam em favor do povo da capital e do povo do interior, porque a PEI 4 lá embaixo, aquela estrada que eu fiz em 1972, acabou. 300 quilômetros dela, entre Eliseu Martins, Canto do Buriti e Floriano, estão totalmente destruídos, porque a estrada feita em 1972. E ninguém conservou essa estrada até agora. Neste governo, eu já fiz mais de 200 quilômetros de restauração daquela estrada. Entre Gil Boés e Eliseu Martins, a estrada está pronta, outra vez, pela segunda vez. E agora, faltavam 300 quilômetros. Como é que nós vamos consertar? Fazer uma estrada nova de 300 quilômetros sem haver um aporte de recursos. Esse dinheiro vai fazer Eliseu Martins, Canto do Buriti, Floriano. 300 quilômetros de asfalto, senhores. E o tronco sul do Piauí, a estrada mestra, a viga mestra da economia do Piauí, que foi essa estrada que eu fiz em 72, vai ser restaurada novinha em folha. E nós vamos naturalmente fazer outra festa lá no Canto do Buriti, naquela praça chamada a Praça do Grande Y, que foi o desbravamento do sul do Piauí naquela epopeia de 1972. Pois vamos fazer outra vez. E os 16 deputados, os heróis que votaram isto, vão estar lá. Eu os convidarei e mostrarei um a um ao povo. Vamos ver? Tomás Teixeira, Francília Almeida, Kleber Eulálio, Francisco Figueiredo, Gerson Mourão, Adolfo Nunes, Newton Macedo, Adelmar Pereira, e mais aqueles que não são do nosso partido. O Wilson Brandão, Paz Landim, estes, os da nossa coligação. E os que não são da nossa coligação? O deputado Xavier Neto pediu licença, pediu demissão da função de secretário de segurança e foi lá votar, porque entendeu, como todos os outros entenderam, que aquilo era em favor do povo. O deputado Juarez Tapiti, sabendo que, entre outras coisas, a estrada Oeiras Simplício Mendes, que está parada há mais de 8 meses por falta de recursos, também vai ser concluída. E, por fim, o deputado Maurício Melo, de Campo Maior, que ao votar declarou: não voto contra o progresso, e por isso estou votando a favor. Está aí os 17 com o Kleber, que tornaram possível
a restauração das estradas, a conclusão do metrô e as estradas aqui praticamente eu poderia citar as outras. Esperantina, Luzilândia, Batalha, Piracuruca, Parnaíba, Chaval, e já citada, Oeiras, Simplício Mendes e mais, lá embaixo, Gilboés, Santa Filomena. E aí há uma integração da produção agrícola do sul do Piauí para a capital, barateando os custos de vida do povo. Isso, os deputados que votaram contra, veementemente contra, não enxergaram, isto é, o bem do povo. Bom, governador, o que os deputados que votaram contra alegam é que há um comprometimento muito grande dos recursos do Estado. O senhor mandou para a Assembleia esse grau de comprometimento, como é que vai ficar durante esses 4 anos de pagamento desse empréstimo? De nenhuma maneira. Vamos recapitular um pouco o passado. Esses deputados que hoje estão dizendo que votaram contra, votaram a favor de 140 milhões de dólares. Sabe quanto é que nós estamos pagando por mês? Deste empréstimo do governo Hugo Napoleão, $1 milhão por mês, que aos preços atuais são 3,5 milhões mais ou menos. E eu nunca vim me queixar que estava pagando um empréstimo, porque eu sei que esse empréstimo foi feito a favor do Piauí. Se as estradas não foram concluídas, não foram feitas, isso é outra coisa. Mas que nós estamos pagando, estamos. E nós fizemos o cálculo adequado. Na época em que nós vamos começar a fazer o pagamento, o Estado seguramente já terá os recursos necessários para cobrir esses encargos. Governador, outra mensagem polêmica que está na Assembleia, aliás, foi retirada agora, é com relação à reforma administrativa. Essa mensagem foi retirada para fazer a reformulação, ela vai voltar? Não, é porque os deputados nossos da bancada do governo fizeram um pedido de que nós mandássemos separadamente para que não tivesse que ser votado de uma vez o bloco todo, já que há algumas delas que vão merecer estudo, vão merecer retificações. Então nós vamos apenas dividir a mensagem em cada uma de per si e vamos mandar todas juntas. Mas a mesa da Câmara vai colocar em votação aquelas que não tem nenhuma dúvida que vão sendo votadas rapidamente e as outras vão entrando à medida que haja uma discussão, os entendimentos, para que as coisas saiam de acordo com a necessidade do povo e do governo. Então quer dizer que a partir de agora a Assembleia pode estabelecer qual órgão que deve ou não ser instituído, vai discutir mais aprofundadamente, é isso que vai acontecer? Talvez alguns sim, mas a maioria vai ser extinta porque os deputados entendem que realmente é uma necessidade, a começar pelo deputado Francisco Figueiredo, que puxou a corrente dos deputados que aprovam a reforma. Governador, outra questão também que eu queria colocar aqui é a questão do pedido de impeachment. Hoje termina o prazo para que o senhor apresente os argumentos de defesa. O senhor vai mandar isso ou vai ignorar? Não, nós vamos mandar porque nós obedecemos à lei. Quem está no governo e se preza, obedece à lei. Ainda que essa proposta de impeachment seja uma posição de sandices, porque quem parece que tem ódio mortal ao governador é gratuito, mas eu sou um escravo da lei. Mando aquilo que a lei determina. E estou mandando todas as informações ao presidente da Casa, que fará submeter a uma comissão, que por sua vez fará um relatório ou um parecer, e este parecer será submetido à votação, para saber, recebe ou não, porque é assim, para o povo ficar sabendo. Não é chegar um suplente qualquer, chegar lá e pedir o impeachment para se promover, e a Assembleia simplesmente acatar isso, não. Não. Os deputados vão votar se recebe ou não. É a primeira votação. Mediante a apresentação do assunto, a Assembleia se reúne em sessão secreta, como é no Congresso Nacional. Eu fui 8 anos senador, sei de tudo. A esse respeito, votam, recebe ou não. Se não receber, o assunto morreu. E é o que vai acontecer. O governador, questão política. O vice-governador declarou recentemente que poderá fazer uma coligação com o grupo do prefeito Heráclito Forte. Como é que o senhor analisa essa declaração do vice-governador? Isso coloca um ponto de estremecimento na coligação do Estado? Não, eu acho que não. Um pouco antes, todo mundo ouviu que o vice-governador declarou que essa aliança está firme, está sólida. E esse problema de fazer aliança ou não com grupos dissidentes é uma questão de oportunidade do PDS, que evidentemente está procurando talvez aumentar a coligação, já que esse grupo dissidente é dissidente do PMDB. Que provavelmente o nosso vice-governador e nosso coligado do PDS está fazendo é aglutinar esse grupo que estava querendo sair e talvez querendo passar para outra coligação que o vice-governador provavelmente não concorda e formar com que o bloco continue unido e a coligação permaneça com
como esteve até agora. Governador, logo depois que houve a intervenção do Diretório Regional do PMDB e o senhor, ao voltar de Parnaíba, declarou que se não houvesse uma retomada de posição por parte do Diretório Nacional, poderia acontecer uma revolução no estado do Piauí. Aqui o senhor se referiu especificamente quando disse isso? Bem, aquilo é força de expressão. Evidentemente que uma revolução em termos políticos pode acontecer quando um partido implode e acaba e se cria outro. Não era bem isso que eu queria dizer, porque realmente intervenção não houve e provavelmente não haverá. É muito importante, naturalmente quem está me ouvindo aqui, existem políticos, homens de negócios, advogados, juristas, que entendem bem deste assunto. Não houve intervenção nenhuma, houve uma farsa. A executiva nacional do PMDB não tem poderes para fazer intervenção. É da lei, não estou inventando nada, é do estatuto. Ela não pode fazer intervenção. Então aquilo que não é da competência dela, ela usurpou um poder que não tem, porque está no estatuto. A executiva não tem poder para fazer intervenção. E fez. O que isso significa? Uma violência, uma verdadeira ditadura que se estabeleceu no partido, e é por isso que o pobre do Dr. Ulisses está caindo na opinião pública, porque o partido entrou por um caminho tortuoso. Combate a ditadura e estabelece uma ditadura na executiva. Uma ditadura de homens que não respeitam nem o estatuto do partido. Não pode, senhores todos, inclusive esses pseudo-interventores, não pode haver intervenção. A executiva não tem poderes. Quem tem poder para fazer intervenção é o Diretório Nacional. Por que que os promotores da intervenção aqui não pediram para submeter o assunto ao Diretório Nacional, que é o único que tem competência para tomar providências desse tipo? Não pediram porque eles sabem que no Diretório Nacional isto não passa. Quem são os eleitores do Diretório Nacional? Alberto Silva, Gereissati, Arraes, Santana, Carlos Santana, Iris Rezende, Jader Barbalho e quantos outros. Vocês acham que esses homens vão se reunir para votar uma intervenção no Diretório Regional do Piauí, quando todos eles sabem que só existe PMDB? Só existe PMDB, porque nós do PP, na ocasião, 6 heróis saímos daqui e votamos a fusão. Se Alberto Silva não tivesse lá, com Tomás Teixeira, com Francílio Almeida, com Carlos Oliveira e vários outros companheiros nossos, os 6, e não tivéssemos votado a fusão, não havia PMDB nacional. Fomos nós. A Globo deu um destaque enorme na hora que nós chegamos lá. E por isso nós tivemos contra nós toda a ira do então governo do presidente Figueiredo. E onde estavam os interventores de hoje? Estes que querem tomar conta do Diretório Regional, onde estavam? Uns servindo ao governo de exceção e outros nem sei onde estavam. Nós sim, é que enfrentamos, votamos e constituímos o PMDB. E para que essa intervenção? E por quê? É uma intervenção que não existe. E o tempo vai mostrar. Talvez hoje esteja sendo julgado esse assunto. Governador, eu agradeço a sua presença aqui, mais uma vez. Muito bem, eu agradeço, muito obrigado. Um bom dia aos piauienses, teresinenses todos que ouvem esta simpática emissora. Daqui a pouquinho nós voltamos com outros assuntos aqui no Piauí 7 horas. A Assembleia vai fazer uma paralisação de 24 horas, mas a paralisação é apenas em alguns bancos. Nós trouxemos hoje o presidente do Sindicato dos Bancários para explicar para o usuário normalmente desses serviços bancários como é que vai ser essa programação e por que essa decisão de apenas alguns bancos localizados, presidente. Veja só, ontem nós tivemos fechado acordo com os bancos privados, com os bancos estaduais, à exceção do Banerj, onde foi oferecido reposições que variam de 150% a 189%. Então esses bancos ficaram de fora da greve. E ficaram não por uma questão de não poder fazer a greve, mas por um acordo muito bom. Já os bancos federais, nós tivemos ontem uma reunião de negociação com a Caixa Econômica e no meio da negociação, quando a Caixa apresentava a proposta de reposição das nossas perdas, o ministro da Fazenda desautorizou a Caixa Econômica de apresentar a proposta. Ou seja, foi suspensa a reunião e ficou a proposta de apenas 83%, quando nós temos uma defasagem da ordem de 150%. Com isso, e prevendo-se um julgamento hoje às 13h30
no Tribunal Superior do Trabalho do dissídio do Banco do Brasil é que decidiram por parar 24 horas hoje a Caixa, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste. Ontem a gente colocava o BNCC, só que chegou a informação do comando orientando a suspensão da paralisação do BNCC, que é o Banco Nacional de Crédito Cooperativo, considerando que o banco apresentou uma proposta ontem que vai ser avaliada em assembleia hoje. Portanto, esse banco não vai parar. Já o Banco do Brasil e o BNB, nós temos hoje concentrações na frente desses bancos, né? A oportunidade é que os bancários vão dar uma reavaliada também na posição, porque o Comando Nacional está colocando orientações no sentido de que hajam paralisações variando de 48 a 24 horas. Então as pessoas vão avaliar hoje essa posição. A Caixa Econômica tem adesão hoje em todo o país, à exceção de Paraíba e Mato Grosso. Todos os estados param 24 horas e com isso o que nós queremos é, em primeiro lugar, colocar a população numa situação não difícil, ou seja, a gente quer evitar uma greve por tempo indeterminado. Nós tivemos uma greve há bem pouco tempo, abril e maio, onde teve uma repercussão muito grande, negativamente, inclusive, em relação à sociedade, e nós não queremos causar prejuízo à sociedade. É uma greve de advertência, onde nós vamos voltar com certeza no dia seguinte ao trabalho, e os clientes poderão no dia seguinte fazerem as suas operações normalmente. Em segundo lugar, com essa paralisação, nós queremos fazer com que o Tribunal Superior do Trabalho, hoje no julgamento, já apresente uma proposta digna da nossa defasagem salarial. É que infelizmente o país não é tão sério como a gente poderia imaginar a nível de Tribunais Superior do Trabalho também. Ou seja, aquele órgão não julga considerando a parte jurídica, quer dizer, todas as leis hoje asseguram aos bancários a reposição, no mínimo pelo IPC oficial, que são os 150% que nós pedimos de reposição. Ele é um órgão meramente político. A prova disso é que há bem pouco tempo aí, os bancos que fizeram greve conseguiram o plano Bress, e a Petrobras, que decidiu esperar o julgamento sem greve, o TST não concedeu. Outra prova é que no julgamento do Banco Central, também bem recente, o Tribunal Superior do Trabalho fez uma sentença no almoço com o presidente da República. Então são por todas essas razões que a gente está fazendo a paralisação de advertência hoje e a gente pede a compreensão da população. Bom, vamos voltar aqui. São os bancos que param. Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco do Nordeste. O Banco do Estado do Piauí não para, não, fez um acordo. Isso, o Banco do Estado do Piauí também fez um acordo, né? Nós tivemos várias reuniões de negociações e, considerando a situação do banco, os funcionários consideraram um acordo bom, onde várias questões foram atendidas e aprovaram ontem na Assembleia também de assinatura do acordo hoje. Depois dessa paralisação de 24 horas, há uma programação como para, se não for fechado o acordo, como se espera? Nós temos parando hoje, nós temos uma Assembleia dia 26, ou seja, até o dia 26 a gente dá de prazo para que o Tribunal, para que a Caixa nos chame uma rodada de negociação amanhã, ou para que o Tribunal venha a julgar também nos próximos dias ou nas próximas horas o dissídio da Caixa Econômica e do BNB. Bom, presidente, eu agradeço a sua presença aqui e agradeço pelos esclarecimentos prestados. Obrigado, a gente pede o comparecimento dos companheiros do BNB e do Banco do Brasil logo mais às 8 horas na frente dessas agências.